Muitos, quando ouvem que acreditamos que nós somos salvos pela fé, pensam: então significa que vocês não precisam fazer nada. Vocês podem viver do jeito que vocês querem e é só acreditar em Deus. Mas será que é isso que significa viver pela fé? Será que as obras não têm nenhum papel na vida do cristão? Se você quer saber mais sobre isso, fique aí, que é isso que nós veremos hoje na pergunta 34 do Catecismo Nova Cidade. Eu sou Saulo Lucena e este é um vídeo do Ministério Fiel. Na pergunta 34, o Catecismo Nova Cidade diz: já que somos justificados somente pela graça, por intermédio somente de Cristo, temos ainda de fazer boas obras e obedecer à palavra de Deus? Será que nós temos? E como resposta, ele diz: sim, porque Cristo, ao nos justificar pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito, de modo que nossa vida mostre amor e gratidão a Deus, para que sejamos assegurados de nossa fé pelos frutos, e assim, pelo nosso comportamento piedoso, outros sejam ganhos para Cristo. E como texto que ressalta esse ensino, o Catecismo Nova Cidade selecionou 1 Pedro 2, do versículo 9 ao 12, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então observem que a Bíblia nos ensina que, apesar de termos sido salvos somente pela fé nas obras de Cristo, nós somos chamados a ser como Cristo e a viver em obediência à palavra de Deus. Observe agora uma ênfase importantíssima que jamais pode ser deixada de lado ou esquecida. Nós não somos salvos pelas obras, mas também o cristão que vive sem buscar fazer boas obras, sem buscar viver para a glória de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, porque afinal de contas isso é fazer uma boa obra, é viver de acordo com a palavra de Deus. O cristão que não busca viver assim, no final das contas, não é cristão. Cadê a sua fé? Cadê as provas da sua fé? Nós, quando temos fé, a fé salvífica nas obras de Cristo, somos unidos a Ele pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que nos une a Cristo, nos dando a salvação, também nos transforma e inicia em nós o processo de santificação, que nos capacita a agora não sermos mais dominados pelo pecado e assim conseguirmos lutar contra ele. Observe, nós ainda pecamos. Nenhum cristão é santo no sentido de não pecar nunca mais. Ainda pecamos. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. E está fazendo Deus de mentiroso também. Mas a diferença é, agora nós reconhecemos que o pecado é algo terrível e nós queremos lutar contra ele porque ele desagrada ao nosso Deus e porque ele é algo que não glorifica ao nosso Deus. E então lutamos contra esse pecado, capacitados pelo Espírito Santo, mas não só no sentido de abandonar o que é ruim, e sim no sentido também de buscar fazer o que é bom e o que agrada ao nosso Deus. Efésios 2:8, que é muito citado para dizer que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé, é acompanhado também dos versículos 9 e 10. E o texto todo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E até aí é onde a maioria das pessoas conhece, até essa parte. Mas o outro versículo, o versículo 10, é importantíssimo, porque ele completa e equilibra o ensino dos versículos 8 e 9. E o versículo 10 diz: pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, apesar de nós não termos sido salvos pelas obras, somos criados em Cristo, somos feitos nova criatura pelo Espírito Santo para vivermos em boas obras que glorifiquem ao nosso Deus. E essas boas obras, que além de serem essenciais à vida do cristão, porque glorificam a Deus, tem mais dois outros grandes motivos de por que o cristão deve fazê-las, que elas são uma maneira de nos assegurar de que fomos salvos, de que fomos transformados por Cristo Jesus e seremos salvos por Ele, e também um testemunho às outras pessoas que estão de fora, aquelas que ainda não foram ou talvez não serão alcançadas pelo Evangelho de Deus. Então, observe, você cristão, nós cristãos, devemos buscar fazer boas obras, porque elas glorificam ao Senhor, porque são obediência à sua palavra. E nós, como servos dele, como criaturas do Senhor, devemos viver em obediência a ele e devemos fazer de tudo para agradá-lo. Mas também devemos fazer boas obras, porque a nossa fé sem obras é vã. Ela não é verdadeira. Uma fé que não é manifestada em obras que glorifiquem ao Senhor, ou pelo menos na luta diária, na tentativa constante de fazer o que agrada ao Senhor, é uma fé morta. É uma fé que não existe, ou seja, não é uma fé. Mas quando nós fazemos boas obras, quando nós lutamos para obedecer a palavra de Deus, podemos ter a certeza de que Deus está nos capacitando a fazer isso porque Ele nos salvou. Logo, as boas obras são também uma maneira de nos provar e provar aos outros que fomos salvos. O que nos leva ao terceiro motivo de por que as boas obras são importantes para o cristão, são essenciais a ele. Elas são testemunho do cristão aos outros. Quando nós falamos do Evangelho, não somos chamados apenas a falar da boca para fora, mas de viver, de maneira que as pessoas vejam a luz que há em nós, vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Assim, devemos obedecer a palavra de Deus também para testemunhar do poder do Evangelho transformador do nosso Senhor às outras pessoas que ainda estão vivendo nas trevas, para que o Espírito Santo as alcance e as transforme pelo Evangelho que nos alcançou e nos transformou. E é por tudo isso que o Catecismo Nova Cidade nos chama a fazer a seguinte oração: Pai Celestial, Tu nos salvaste do pecado. Não permita que continuemos nele como se ainda estivéssemos escravizados por ele. Tu nos destes Teus mandamentos, que são o caminho da vida. Que prezemos como um grande tesouro esses mandamentos, que todos que nos conhecem vejam nossas boas obras e glorifiquem a Ti por causa delas. Amém. Que assim vivamos para a glória do Senhor, sabendo que porque fomos salvos devemos viver em boas obras para a glória de Deus Pai, para nos assegurar da salvação e para testemunhar dessa salvação a outros. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um like aí no vídeo para a gente saber do feedback de vocês. Também se inscrevam aqui no canal da Fiel para não perder nenhum conteúdo novo do Ministério Fiel. Também comentem o que vocês têm achado, o que vocês querem ver aqui. E se vocês querem receber o conteúdo do Catecismo Nova Cidade e vê-lo mais de perto, adquiram um livro cujo link está na descrição para estudarem na igreja, sozinhos ou com a família. Também assinem o feed de notícias para receberem em seus e-mails devocionais semanais do Catecismo Nova Cidade. E se vocês querem me acompanhar, se inscrevam lá no Evangelho em Questão, cujo link está aqui na descrição. Então fiquem com os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Valeu!